Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Fernando Cruz. Estamos iniciando mais um episódio do podcast e hoje, como vocês devem ter percebido, estamos inaugurando o nosso rebranding do podcast. Aê! Nosso podcast que agora vai se chamar caridosamente Love the Problem. Caramba, hein? Que nome espetacular. Gostei, hein? E vocês, galera, curtiram? A gente já nasce até com adesivo, né, Fernando? A gente já tem os adesivos com essa frase e já fica pro podcast direto. Já temos adesivos do podcast já. Top demais. E nada melhor do que iniciar essa nova página aí na vida do podcast com pessoas espetaculares aqui com a gente hoje. Primeiramente, eu estou muito honrado de pela primeira vez estamos participando juntos. Meu querido amigo Lula. Fala, Lula! Aí, já sou velho conhecido já aqui do podcast, né? Apesar de ainda estarmos aí nos primeiros episódios dessa saga, mas a galera já tá conhecendo bastante, cara. Não sou nem tão especial assim mais, Fernando. Já sou, tipo, mais do mesmo aqui. É especial sim, pô. E estamos aqui também com Henrique Imberti. Cara, esse cara é fera, é responsável pela área de agilidade lá no Magazine Luiza, lá no Luiza Labs. Fala aí, Henrique, beleza? Fala aí, pessoal. Tudo bem? Acho que minha frase que eu vou deixar então é: agilidade organizacional não é post-it. Muito bom. Deixa eu deixar uma frase também, então, Fernando, pra começar assim bem, então. Manda bala. Agilidade organizacional não é squad. Pronto, agora é polêmico, né? Pra já começar. Só frase polêmica, hein? E aí, aproveitando que a gente mudou o nome do nosso podcast para Love the Problem, qual problemas a agilidade organizacional resolve? É isso que eu queria perguntar para vocês. E aí? Começou já pegando no cerne da questão, hein? É verdade. Vou começar contando história. Então. A gente tá aqui com o Imbert, né? E acho que uma das primeiras vezes que eu tive presencialmente com o Imbert, que eu me lembro bem, não tenho muita certeza assim, mas foi no Agilidade Recife de 2018. Inclusive, abraço pra toda a galera aí de Recife, comunidade muito boa da galera de Recife. E eu vi a palestra do Imbert sobre agilidade organizacional e por que times ágeis não são necessariamente agilidade organizacional e por aí. E acho que nessa palestra, assim, o Imbert falava bem sobre agilidade organizacional. Então eu contei essa história aqui só pra passar a bola pro Imbert responder, porque talvez eu não saiba. Brincadeira. Boa! Então, nesse talk que eu fiz lá em Recife, a ideia foi muito mostrar, assim, um pouco até das histórias, né, que eu tinha experienciado no passado, né, que eu acho que como qualquer outra pessoa, né, que começou com Agile lá atrás, né, 2004, assim, bem no início a agilidade era muito focada em entrega, né, nível time mesmo, caramba, como é que a gente consegue entregar as coisas, né, de uma forma mais simples, mais rápida, validar as coisas antes, né, ter o cliente mais próximo. Mas à medida que eu fui passando por outras empresas, eu comecei a ver como se fosse um antipadrão, talvez, né? Como se fosse assim, o ágil fica só na tecnologia. Mas aí quando eu começava a olhar para um fluxo de valor, eu falava, cara, a gente está fazendo uma grande otimização local aqui. E eu falei, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Não tá legal, né? E principalmente quando eu comecei a ler mais sobre isso. Alguma coisa não tá certa, né? Alguma coisa errada não tá certa, né? E esses estalos começaram a vir muito quando eu comecei a me aprofundar mais na parte do Lean também, né? E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí, eu não sabia o que exatamente, né? Então, depois de um tempo que eu comecei a ver a gente falar de agilidade em outras esferas, né? Expandindo, né? Olhando esse fluxo como um todo, né? Então, e aí, se quiser dar uma definição para agilidade organizacional, assim, tem várias, né? Espalhadas pela internet, mas, no geral, assim, como se fosse uma capacidade, né? Da organização dela se renovar, se adaptar, mudar rapidamente, ter sucesso, né? Nesse ambiente que a gente vive aí, todo mutável, né? Incerto, turbulento, mais ou menos nessa linha, né? Não ser uma capacidade focada só na tecnologia, mas, cara, pensando no fluxo de valor e o cliente no final, então seria... Isso atinge várias áreas da empresa, né, como um todo. Não dá pra você focar só em tecnologia, né? Vou até aproveitar esse lance de não dar pra só focar em tecnologia. Eu tava conversando com o Imbert também, em algum outro dia aí, não lembro. O Imbert tava contando, né, quando ele chegou era tudo mato, no mundo ágil, assim. E ele foi passando por essas várias fases
da agilidade até se dar conta da agilidade organizacional e começar a tracionar a agilidade organizacional. E aí até aproveitar, hein, Bert, fazer uma pergunta, mais curiosidade aqui minha mesmo, dentro dessa sua trajetória profissional, né? E aí já contando pra galera que não conhece ainda o trabalho do Imbert, procure saber que vale a pena, mas Imbert já passou por Yahoo, Spotify, agora Magalu. Dentro dessa sua trajetória, em que momento que você viu começar a crescer não só um movimento seu, mas um movimento de mercado perseguindo essa agilidade organizacional e não só uma agilidade de time, uma agilidade de tecnologia, de TI? Em que momento que você acha que você começou a observar? É óbvio que não tem provavelmente um marco exato, mas em que momento você começou a observar isso? Foi antes de ir lá para a Suécia, no Spotify? Ou no tempo de Yahoo já tinha essa pegada? Como que é isso na sua história, né? Aproveitando que temos alguém tão especial aqui. Ah, legal. Eu acho que assim, tiveram algumas fases, né? O Yahoo, eu fiquei lá de 2010 até 2012, mais ou menos, né? Lá não se falava, assim, né? Pelo menos eu não tinha sido exposto, né? A nada de agilidade organizacional e tal. Eu lembro que lá a gente estava muito na onda de conseguir fazer o produto correto. Lá que a gente começou a estudar sobre Lean Startup e tudo mais, né? E o método Kanban a gente tinha trazido para lá bem antes, né? Eu comecei a usar o método Kanban em 2009, assim, né? Por conta do Alisson. mas que o Alisson eu conheci em 2004, né? Então, se eu sou alguma coisa é por conta do Alisson Vale. Inclusive, abração, Alisson. Muito obrigado aí por tudo. Fica aí, abraço também, meu, pro Alisson. Inclusive, já tô aqui, ó. Se o Alisson estiver ouvindo, já fica o convite aqui mesmo, mas eu vou fazer em privado também pra gente gravar um episódio juntos aqui, que o Alisson é muito querido, né? Esse vai ser show. O grande mentor aí do Brasil e do mundo, né, cara? Mas assim, nessa época do Yahoo, nada disso, né? Eu fiquei tão apaixonado por essa coisa do Lean Startup, né, que eu tive aquele insight que eu falei, nossa, cara, tô entregando várias coisas erradas, na verdade, né? Então como é que eu poderia estar validando isso antes e tal? Eu acabei indo pra uma startup, né, que foi, 2 americanos vieram pro Brasil e eles criaram uma startup de e-commerce, né, focada em mães, chamada baby.com.br, e uma outra que era focada em flash sales, né, aquelas vendas rápidas, né, que tem um tempo limitado, com produtos com preço muito mais baixo, né, e chamada dinda.com.br. Então foi nessa startup que eu tive 2 estalos nessa startup, na verdade, né? Que eu vivenciei aquela coisa de ter que contratar um time do zero ali, né? Quando eu cheguei era tipo, tinham 3 devs e um designer, a gente teve que fazer o time crescer, foi indo 25, 30 pessoas, então ali que eu comecei até a me inspirar, né? Que foi bem na época, né? Que o Spotify tinha lançado o paper em 2012, né? Aquele famoso paper, né? Scaling Agile at Spotify. Famoso paper! E eu fui uma das pessoas que também eu fiquei muito inspirado com aquilo, né? Mas não no sentido de copiar, de falar, cara, como é que eles estão resolvendo os problemas lá? Eu comecei a ver, tô com um problema parecido aqui, né? E ali, esse momento da escala foi muito interessante. Eu comecei a separar os times, né, em fluxo de valor e tudo mais e tal, mas ali, pra mim, foi um momento de perceber o seguinte, né? Eu falei, cara, a startup tá crescendo rápido, né? E eu lembro que, sei lá, a empresa devia ter 50 pessoas. Daqui a pouco eu olhei pro lado, tinham 200. Nossa! E eu fui ver, eu falei, cara, eu criei uma ilha de agilidade, né, fantástica, né, com, né, liderança servidora, as pessoas felizes. Inclusive, assim, ali nesse time da Baby e da Dinda, eu falo que ali foi um time de alta performance, assim, o melhor que eu já trabalhei ever, assim, né? Não teve nenhum do Spotify e outro lugar que conseguiu bater, cara. Ali realmente a gente fez um negócio, assim, muito especial, cara. Pessoas que, não sei explicar, foi um momento no universo ali que conectou. Mas o ponto negativo foi o quê? Era dentro do produto e tecnologia que rolava isso. Quando eu olhei pro lado, eu comecei a ver a empresa, eu comecei a não reconhecer aquela empresa. Quando eu começava a conversar com o pessoal do financeiro, do RH, do marketing, eu falei, cara, que negócio louco, cara, essa empresa não tá completamente diferente do que a gente fez aqui, né, com relação à cultura, valores, princípios, né. Então ali pra mim foi o primeiro momento que bateu aquela, caramba, cara, eu tinha que estar pensando na agilidade como um todo, né, eu tinha que estar alinhando esses caras desde o início, né, eu tinha que estar lá. E eu acho que eu cheguei já tarde, né, depois de quase uns 2 anos, né. É porque assim, quando é startup também, você gasta muita energia, né, cara, você faz de tudo um pouco, né. Eu não tinha essa de assim, eu sou um Scrum Master, eu sou um Agile Coach, cara, você faz de tudo um pouco ali, você tá fazendo o produto acontecer, e assim, né, na hora que você olha pro lado, a empresa tá crescendo rápido. Então foi naquele momento que eu falei, cara, fluxo de valor, pensar no todo, eu tinha que estar pensando na agilidade como um todo. Mas eu acho que eu nem tinha essa noção desse nome, né, de agilidade organizacional. E eu fiquei lá até 2014, que foi quando eu fui pra Suécia. E aí, quando eu fui pra Suécia, aí eu me deparei com o Spotify, né, mas aí já é um outro contexto, assim, né, que ele já nasceu digital, com aquela cultura, né, das pessoas, né, suecas, né, que são muito colaborativas, trabalham muito em time,
os caras são muito inovadores. E lá realmente eu via que lá a agilidade rolava até no RH, com o pessoal do marketing, né? De uma forma natural, assim, não necessariamente falando agilidade, mas era exposto nos princípios, nos valores, maneira de pensar, errar rápido, aprender. Então ali foi quando eu comecei a ver até o mercado a falar de agilidade organizacional, né? Então eu diria que foi talvez 2014 pra frente, assim. Acho que já tem algumas lições aí, então, pra galera que tá ouvindo, né? Interessante. A primeira lição, o Yahoo não se deu conta de agilidade organizacional e hoje, se você tiver um e-mail @Yahoo, provavelmente alguém vai tirar sarro da sua cara, certo? Fica aí a dica pra vocês. Então, se dê conta antes da hora e, de quebra, eles ainda perderam o Imbert pra startup, certo? Pra começar a criar startup dele. Então, fica aí o exemplo do Yahoo. Acho que outro exemplo legal aí que o Imbert trouxe, que eu gostei bastante. Na Dinda, quando ele encontrou o ápice de um time de alta performance, um time maneiro, um time bom, ele começou a abrir os horizontes dentro da própria empresa pro resto, né? E como que aquilo pode crescer, como que aquilo vai escalar. Então acho que também fica uma dica muito boa, né? Pra olhar além da visão local. Se bem que enquanto eu tô falando isso, quem estiver escutando aí ainda trabalhar no Yahoo, gostar muito do Yahoo, era brincadeira, tá, gente? Não fica bravo comigo, não. Tamo perdendo ouvinte do Yahoo aí. Puta, vai vir processo, tá ligado? Começar processo daqui a pouco. Era só brincadeira. O Yahoo, eu gosto muito do Yahoo, inclusive. Meu e-mail é @Yahoo. Não, é Gmail. Não, até hoje tem um movimento forte ainda das pessoas que foram do Yahoo, né? Até hoje eles falam do Bleeding Purple, né? Você sangrando roxo, né? Ah, é? Porque ali foi um celeiro de várias pessoas boas juntas, né? E que várias saíram, né? Fundaram outras empresas ou então... Isso é bem interessante, cara. Hoje eu tenho amigos, assim, espalhados em tudo que é empresa, assim, né? Amigos que estão no Twitter, no LinkedIn, no Netflix. Quando eu vou lá pra Califórnia, é legal que eu faço uns tours bem assim. Fico a tarde inteira lá no Netflix conversando com os caras, porque muito por conta desse network, né? Então, que legal, foi uma empresa bem legal pra espalhar pessoas. E aí a coisa consolidou quando eu fui pro Spotify, né? Que aí agora é pessoa espalhada em mais canto ainda. Mundo inteiro. Mas assim, poucos desses amigos que sangram roxo, né? Ou que tem sangue roxo, poucos deles entendem português, né? Porque senão eu tô fudido. Acabei de falar mal pra um monte de gente foda aí pelo mundo. Não, o que é bem interessante, cara. Olha que interessante isso. O movimento do método Kanban, o Carl Scotland, que foi um dos caras precursores da época lá, ele trabalhava no Yahoo, cara. Olha que maneiro. Tinha o Errol Sanders também. Então, isso foi bem interessante, que quando eu entrei no Yahoo em 2010, eu já vim, né, com toda aquela bagagem do método Kanban por causa do Alisson, né, que eu já vim estudando com ele e tal. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu achei um grupo, né, pelo e-mail lá, interno da empresa, né, de pessoas que estavam sendo entusiastas do Kanban e tal, e tarará. Aí eu entrei, depois a gente até batizou o nome do grupo lá de Kanbaners. Eram os praticantes de Kanban em 2010. A gente fazia meetups lá, fazia open space, então tinha muita gente boa, mas, né, devido, né, a vários momentos da empresa, as pessoas foram saindo. E é um movimento bem de vanguarda mesmo, né, porque o Kanban é de 2007, então a gente tá falando de 2010, um grupo organicamente surgindo dentro da empresa. O Yahoo tinha um capital intelectual gigante, né, que foi se espalhando, mas acredito que ainda tem bastante produto legal, né, o Yahoo, primeiro, principalmente finanças e coisas desse tipo. Sim, o Yahoo Finanças é muito bacana. Então, tem até uma galera que gosta. E aí, só pra fechar os aprendizados, né, que eu tô aqui resumindo na minha cabeça tudo que o Humberto falou, já tô pegando as lições aqui, eu acho que tem um aprendizado de no Spotify, essa agilidade organizacional já começar a ficar mais explícita, né, mais clara, assim como o sucesso do Spotify também é explícito e claro, pelo menos pra quem usa, né, então deve ter N ouvintes aqui que tá aí no Spotify. Se você tiver no Deezer, não fica bravo comigo, eu tô falando só da forma que o Spotify se organiza, certo? Mas acho que fica aí como um bom exemplo também, né, de agilidade organizacional na prática. Então só queria meio que sumarizar esses insights assim que já brotaram ouvindo o Humberto falar. Muito bom, muito bom. E até aproveitando isso, esse ensejo aí, a gente sabe que nas empresas, você vai nas empresas, a gente já somos ágeis, já estamos trabalhando com ágil, mas o fluxo de valor ainda não é ágil, né? Tá só focado ali no time de desenvolvimento. Então eu pergunto pra vocês, né, como é que é nas empresas que vocês passaram, na empresa que vocês vêm, como que é isso na prática, né? Como que as empresas estão vendo a agilidade organizacional na prática, no dia a dia? Bom, vou começar aqui que eu acho que eu tenho, assim, a gente na K21 tem a vantagem de passar por vários cenários, né? E o que eu vejo é que tem uma galera que tá muito afogada
para conseguir tirar a cabeça e enxergar o rio, entendeu? Já até tirando proveito um pouco aqui de uma analogia que a gente usa muito na K21, né? A imagem do True Agile, que tem o rio e tudo mais. Se você estiver nadando no rio, se você estiver mergulhando no rio, estiver muito com a cabeça dentro do rio, você não vai conseguir enxergar a extensão do rio. Principalmente o rio como um rio grande, né? Que se a gente tá falando de uma startup, o Humberto bem falou aí da Dinda, né? Que ele participou numa startup, você consegue ver o rio porque o rio ele é mais enxuto, né? Mais fininho, mais curtinho, as coisas fluem muito mais rápido dentro desse rio. Agora, se você estiver falando de uma empresa gigante, se você estiver falando hoje, pensa em qualquer banco nacional, hoje, o rio é muito extenso, né? O rio é muito largo, o rio é muito grande, é quase um rio Amazonas, né? E você não vai conseguir enxergar o rio estando mergulhado nele. Você vai ter que conseguir se afastar o suficiente para enxergar. Então, o que eu vejo no dia a dia, Fernando, quando pelo menos eu vou atuar dentro de um time, por exemplo, né? Humberto falou aí bem de um time de alta performance, que eu vou atuar dentro de um time, o que eu vejo é que as pessoas acabam tendo só a visão local. E aí, o mais engraçado é que mesmo falando com a gerência desse time, com a média gestão, com a gerência sênior, a visão ainda é local, porque o rio é muito extenso, o rio é muito grande, e a conexão entre as partes não fica claro. A gente tem partes sendo otimizadas, mas sem olhar para as conexões entre elas. E aí fica uma citação muito boa, né? Não vou citar aqui exatamente como está no livro, mas no episódio de Flight Levels a gente já falou bem sobre isso. Quem não escutou, acho que vale a pena escutar. Mas tem uma frase do Akoff muito boa que em sistemas complexos a soma das partes não vai ser igual ao produto, né? O produto está muito mais relacionado com a interação entre as partes e não só com a soma de cada uma delas. Então o que eu vejo hoje na realidade, Fernando, no dia a dia, e acho que a gente corre esse risco, a galera afogada, olhando só para o contexto local, só olhando para o que está em volta dela, sem conseguir olhar o ponta a ponta, certo? E aí eu não sei se o Humberto consegue complementar aí com o que ele vê rolando em algumas empresas, tipo o Magalu, que já está até uns passos à frente, né, do resto do mercado. Uns bons passos à frente do resto do mercado. Cara, isso que você falou me lembra o seguinte, né, que você como cliente, né, se você, sei lá, Netflix, né, você clicou, você tá pagando, né, você clicou o play ali, você quer ver o filme, você não quer saber quantas áreas tem, se o cara tá usando squad, se lá tem tribo, você não quer saber nada, você sentou no sofá, deu play, você quer ver o filme. Então, assim, a gente tem que ter muito esse pensamento de, cara, quem é o seu cliente, o que o cara quer, né? E a Luísa Helena, né, que foi CEO há muito tempo lá do Magalu, ela tem uma frase emblemática, assim, que ela fala, cara, todo mundo que trabalha aqui é vendedor. Então, em última instância, o que ela tá falando é o quê? Cara, né, se você tá ali é porque tem um propósito, né, de você tá ali, você tá vendendo alguma coisa pra atingir um cliente no fim das contas, né? Então, eu acho que essa é uma frase legal pra reforçar, né? Mesmo que você esteja numa área de apoio, né? De repente você tá no RH, tá no, né? Que seja no financeiro, marketing ou tecnologia, você tem que pensar, cara, estou possibilitando que a venda aconteça aqui, né? E o cliente meu não quer saber quantas áreas tem, né? Ele quer o quê? Ele quer um produto bom, no preço legal, se possível com frete grátis, né? Entregando, se possível, no mesmo dia. Então, esses que são os problemas que a gente tem que estar resolvendo no dia a dia. E eu acho que isso conecta muito bem com a agilidade organizacional, né? Se você não tiver essa agilidade, você não vai conseguir, né, fazer essa química rolar. E você vê as pessoas enxergando isso também, Beth, ou não? No seu dia a dia, o foco no cliente, né, que é o que a Luísa tanto prega. E a gente consegue ver isso, acho que quem é cliente da Magalu vê isso muito bem. Esse foco no cliente pregado pela liderança é suficiente para fazer as partes se conectarem e interagirem até chegar nesse fim maior? Ou a gente ainda tem que penar bastante para conseguir fazer essa conexão funcionar bem? O que você vê hoje numa perspectiva mais interna? Sim, não, é preciso sim, tem a parte, né, dos líderes, né, explicitarem isso, né, que é a questão do foco do cliente, tem a questão de isso ser um valor da empresa, né, que inclusive entra até em questão de avaliação comportamental das pessoas, né, se você está conseguindo ter esse foco do cliente, mas entra também em outras partes, né, por exemplo, quando eu cheguei em 2017, né, a forma que o Magalu fazia, tipo, a parte das estratégias, né, e tudo mais, o desdobramento das coisas, era muito projetizado ainda, né, então eram projetos acontecendo, e até tinha aquela coisa, a gente tem que entregar esse tal projeto até tal data. Aí eu fui vendo aquilo e ainda os projetos tinham bônus atrelado e tudo mais, né? Então, você entregou na data, você recebe um bônus. Você entregou depois, não recebe e tal. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fui ajudando, né, a mudar, foi por outro ano a gente já conseguiu, que foi o quê? Ao invés de ter projetos, a gente ter indicadores, né? Muito parecido com OKRs ali, né? Então, pra gente começar a pensar, né, qual que é o nosso monthly active users, né? A quantidade de usuários mensais, vamos supor, né? Qual que é o nosso contact rate, né? O pessoal compra alguma coisa, eles
tem que ficar ligando para cá, ou a venda já é boa de primeira, né? Então, qual que é o nosso NPS, né? Que é o Net Promoter Score, né? A pessoa comprou, ficou satisfeita, indicaria para um amigo, né? Para um outro cliente. Então, essas são métricas legais de ter, e aí com base nisso que a gente cria hipóteses, né? Que aí seriam, no caso, os projetos, vamos dizer assim, ele pode ser uma hipótese, né? Que você está fazendo para tentar mexer o ponteiro. Se não mexer, você descarta e mexe outro. Então, ter esses indicadores que tem um cliente, né? Você está pensando no cliente, faz com que a empresa também comece como um todo, né? Porque, mais uma vez, né? Você tenta gerenciar o sistema e não as pessoas. Então, isso daí é gerenciar o sistema na veia, né? E aí, como consequência, você vê comportamentos das pessoas pensando cada vez mais no cliente. E tem isso é muito legal, porque eu tenho um livro muito bom que eu gosto, que chama Empresa Conectada, que é do Dave Gray, e ele fala exatamente isso que vocês estão falando, que ao longo dos anos as empresas elas foram sendo tratadas como máquinas, né? Em que as engrenagens internas delas, cada um faz sua parte, tem um propósito, né? Só que no mundo de hoje, onde o ambiente muda muito rapidamente, e é um pouco do que o Lula falou, em sistemas complexos o que vale é a interação entre essas partes, né? E aí se você não tratar a sua empresa como um organismo vivo, que aprende, que se adapta, que muda, você na verdade tá fadado ao fracasso. Aí se tratar sua empresa de uma maneira rígida, totalmente uma máquina engessada que só faz aquilo, você tá ferrado, né, cara? Então acho que vai muito de encontro o que vocês estão falando. Falar um adendo pra galera aí de casa que todas essas coisas que a gente tá falando vai estar como referência aí na descrição do podcast, então fica tranquilo, todos esses livros, os vídeos e etc. Muito bom, porque eu ia falar exatamente isso, que tem uma referência legal já, que a gente até chegou a discutir no episódio com o Toledo e a Mari Zaparoli sobre o Castelo de Mentiras, né? Gestão de portfólio versus gestão de projetos, e o Imbert colocou aqui muito bem o fato de projetos, né? Não tem visão mais interna do que você fazer a gestão por projetos, né? Indicadores do projeto, porque o seu cliente no final não tá olhando por projeto, né? Ele tá olhando, cara, porque ele vai consumir ali no fim da cadeia. E métricas mudam comportamentos, né? Mais um adesivo que a gente tem colado, assim, muito forte, e acho que essa mudança de indicadores que o Humberto colocou aí é muito interessante. Então, diga-me como me medes e te digo como me comportarei, né? Se você está me medindo por projeto entregue, eu te entrego mais projetos. Está entregando valor? Não sei, não me importo, mas eu estou entregando projeto. Agora, se você tá me medindo pela quantidade de reclamações que o cliente está fazendo, eu vou tentar reduzir isso, e por aí vai. E já cai um pouquinho o OKR, né, Fernando? Que é o primeiro episódio. As coisas vão se conectando. Sim, sim. É legal super ver essa trilha se conectando. E aí, a gente falou um pouco também sobre Spotify, o Imbert, é até legal ter você aqui com a gente, porque você vivenciou na pele lá como a coisa funciona. Porque aqui, vamos falar a realidade, isso aqui virou um boom aqui. Eu não sei como é que foi mundo afora aí, mas aqui no Brasil esse negócio de squadificação, virou um negócio absurdo, né? E aí eu queria perguntar pra você aí, o que é, na sua opinião aí, a squadificação que tomou conta aí das empresas brasileiras aí, cara? A squadificação do mal. Acho que é interessante até voltar um pouco atrás lá, né? De onde que surgiu essa palavra, né? Essa palavra surgiu no Spotify mesmo, né? Mas qual que foi a necessidade, né, de ter essa palavra, né? Um squad. Foi em 2011, mais ou menos, né? Hoje é meu amigo, né? O Joaquim Sunder, né? Ele entrou como Agile Coach lá. Se eu não me engano, ele foi o segundo Agile Coach, né? E ele pegou bem aquela parte da escala, né? Eu cheguei depois, eu cheguei em 2014, né? Mas ali por volta de 2011, 12, né? Tava crescendo muito. O que aconteceu? Antes era fácil das pessoas saberem o nome das pessoas, o que cada um tava fazendo. Daqui a pouco foi ficando um monte de time. Você, quando alguém te perguntava, cara, você faz parte de qual time? Você não tinha uma resposta porque você fazia parte de vários times, né? Ah, eu sou do back-end. Ah, eu sou do time Scrum. Ah, não uso Scrum. Ah, eu sou no time de entrega. Ah, eu sou no... Cara, ficava uma confusão, cara. Então, esses nomes, assim, o pessoal juntou numa sala lá e começaram a fazer. Vamos fazer uma taxonomia aqui, vamos dar nome às coisas, né? E aí eles falaram, o time de entrega, né? Que é o Product Development Team, né? Ou até um Scrum Team. Eles pararam de usar esse nome Scrum porque o Scrum foi muito utilizado lá no início, né? No início, na verdade, não tinha nada, né? Depois eles começaram a usar um pouco o Scrum, e o próprio Henrik Niebuhr, ele fala que o Scrum é como se fosse uma bicicleta de rodinhas, né? Que ele te ajuda a você entender várias coisas. Só que chegou um momento que eles falaram, cara, vamos tirar essa rodinha e vamos a gente mesmo criar algumas coisas aqui. Então até o nome Scrum Team não tava mais fazendo sentido, né? Por isso também que lá começaram a ter Agile Coaches, né? Que não eram Scrum Masters necessariamente, né? Os caras pensavam em vários métodos, né? Para resolver o problema de várias formas. Então foi nessa, né? Fazendo esse brainstorm lá, cara, como é que a gente chama esse time, né? Que é multidisciplinar, né? Que
que ele é relativamente pequeno, que ele pega um fluxo de valor, entrega o mais ponta a ponta possível e tudo mais. Como é que a gente chama isso? Aí o Joaquim, ele tinha dado até a ideia de chamar de crew, né? Como se fosse a tripulação, né? Uma equipe técnica ali que tá fazendo. Aí o dele foi voto vencido, né? Aí alguém falou essa palavra, né? Squad, né? Squad. Aí o pessoal gostou e, pegou. Então, beleza, então vamos chamar isso de squad. E aí você também, dentro do seu time, você tinha uma competência, né? Que é um time multidisciplinar. Então, você tinha outras pessoas de back-end juntas com você. Então, juntos ali, vocês formavam aí eles botaram o nome de chapter. Daí tinha outros de front-end. Então, chapter de front-end. E por aí foi indo. E aí começou a surgir, né, vários squads com missões específicas para resolver problemas de negócio. E aí começou a separar também. Então, peraí, não é bom ficar tão grande e tal. E aí o Joaquim, na época, ele estava estudando muito o esquema daquele antropologista, né, o Dunbar. E o Dunbar, ele fala sobre tribos e tudo mais. Aí o pessoal, nossa, que nome legal, cara, tribo. Pô, bacana, vamos botar então. Então, uma coleção de squads juntos aqui, que tem essa missão, tá dentro de uma tribo, né? A gente tenta não passar muito ali de 120, né, 150 e tal. E aí as coisas foram surgindo, cara. E comunidade prática, né, que era o nome de fora. Lá o pessoal botou o nome de guild, né, uma guilda. Mas assim, isso virou uma febre no mundo, mas foi sem querer, na verdade, né? Que o Henry Knieber, ele entrou um pouco depois, ele entrou como consultor, né, no Spotify, e ele tinha engajamentos lá, né? Às vezes ele ficava lá 4 meses, aí ele saía e voltava, ficava mais uns 4 meses. E ele gosta muito, né, de fazer, né, visual recording, né, sketchnote e tal. E o Spotify sempre foi muito aberto, né? Cara, a gente tá com esses problemas, olha como é que a gente tá resolvendo esses problemas, né? Tipo, sempre gostou muito de palestrar em eventos e tudo mais. E eu acho que juntou essa combinação explosiva, né? Por ser uma empresa muito transparente, aberta, né? Compartilhar as coisas. E ainda com aqueles desenhos legais pra caramba lá do Henry, isso foi meio que explodindo, assim, né? Então... Mas foi sem querer. É até engraçado que a gente lá, assim, ninguém lá dentro fala Spotify Model, isso não existe, ninguém nem sabe o que é isso. Mas as pessoas de fora que têm a necessidade de botar um nome nas coisas, né? Então quando o pessoal vem falar, a gente tá usando o modelo de vocês, que modelo? Aí quando a gente vai ver, no fim das contas, é meio que isso, né? A pessoa tenta enxergar aquilo que foi falado, e quando as pessoas falam o modelo Spotify, na verdade é meio que isso, tentar colocar o nome das coisas de squad, né, tribo e por aí vai. Agora o que eu vejo como antipadrão é o quê? E isso acontece até dentro do Magalu mesmo, tá? Se você deixar, o pessoal fala, isso aqui é um squad. Eu falo, não, cara, peraí, vamos entender o que é isso aqui e tal. Isso aqui é um time. Então, sei lá, chama de outra coisa. É uma célula. Isso aqui pode ser um capítulo. Não precisa de tudo ser squad, né? Então, a gente tenta... Esse nome acabou pegando no mercado, né? Então, hoje, você tem um time de desenvolvimento de produtos, você acha que ficou comum chamar de squad. Eu acho que é ruim quando você quer que tudo vire squad, né? A gente, por exemplo, ajudou a fazer uma reorg no RH, ajudou a fazer uma reorg no marketing, né? E a gente passou por tudo lá. O pessoal queria muito usar o nome squad, a gente lutou para que eles não usassem, justamente para não cair nessa. Eles estão usando outros nomes lá que eles, né, que vieram com esses nomes. Então, é mais ou menos por aí. Palavras têm poder, né? Palavras têm poder. Eu tô pensando aqui também dos efeitos disso em outras empresas que escolhem outras palavras e isso vai tomando proporções gigantescas, né? Aqui e ali. E hoje eu vejo em muito cliente gente falando squad, só pra não usar a palavra time, sabe? Pô, eu tinha um time, agora a gente é ágil, então agora eu tenho um squad. E pronto, somos ágeis, tá resolvido aqui, porque agora a gente tá se chamando de squad, certo? Então, é ágil. Fechou, né? Agora todo mundo é ágil. Agora é ágil. E aí, até aproveitando esse gancho, além de squad, tem uma outra moda que tá pegando, o Imbert. E eu particularmente sou vindo aí da galera de produtos, então eu vou te falar. Tá uma moda também de falar, agora temos um time de produto, não somos mais um time de desenvolvimento, somos um time de produto. E aí eu te pergunto, time de produto, ou squad, ou sei que lá, a gente poderia chamar isso de times de alta performance? Então, se eu tenho um squad, se eu tenho um time de produto, eu tenho um time de alta performance? O que vocês acham aí? Caramba. Essa é... Assim, da minha visão, times de... assim, na verdade, tudo é time, né? No seguinte sentido, de que eu tenho um time que eu faço entregas, que eu tô entregando valor. Eu tenho um time que são pessoas que têm a mesma competência que eu, né? Então, esses times de produto eu enxergo muito como sendo um chapter, né? Um capítulo, né? Que são pessoas que têm a mesma competência que a sua e juntas ali eles estão, né? Melhorando essa competência ou estão até ajudando a desenvolver algumas coisas ali, validar algumas hipóteses, né? Mas eles são um time, né? Mas não necessariamente eu vejo como sendo um squad, né? Porque pra mim a essência do squad é ele ser multidisciplinar e tá atuando nesse fluxo de valor mais ponta a ponta possível. Muito bom. Então se você estiver aí se juntando com outras pessoas de produto e fazendo o seu time de produto, vocês podem até ser um time, mas
não tá multidisciplinar o suficiente para conseguir entregar valor de ponta a ponta, né? Mas tem a galera também que fala time de produto como, a gente tá focado em um produto aqui, então somos multifuncionais, estamos focados em um produto único aqui, e por isso agora somos um time de produto, e isso é suficiente pra gente se dizer um time de alta performance. Semana passada eu vi uma frase muito boa, Fernando, que acho que encaixa bem, assim, em todos esses termos, né, que a gente tá usando aqui, que é time de alta performance, squad, chapter, guild e tudo mais, que é a batina não faz o padre, né? A gente adaptou até um pouco, que é a capa não faz o super-herói, né? Então, eu acho que tem muito termo sendo utilizado, principalmente o modelo Spotify, né? Por aí vai, achando que o uso do termo já vai resolver. Quando, na verdade, você tem um time de alta performance, não é bem isso, né? Acho que talvez o Humberto possa até trazer um pouco do sentimento dele mesmo, assim, sobre o time que ele falou da Dinda, né? Quando você estava na Dinda, você falou que teve um time muito bom. O que você consegue sentir, assim, de características, Humberto, desse time quanto a performance, quanto a ser um time de fato, principalmente nesse tempo em que squadificação ainda não estava rolando, né? A não ser no Spotify. Legal. Uma coisa que eu acho bacana, assim, é a gente até conseguir, de alguma forma, tangibilizar, né? Porque dificilmente você vai conseguir falar assim, você é um time de alta performance ou não? Você ganhou um certificado, né? Acho que é difícil de ter esse momento. Você consegue ter vários indicadores de que, tipo assim, cara, eu quero trilhar uma jornada em direção a me tornar um time muito funcional, né? Um time de alta performance ali. Então, o que eu tenho que fazer exatamente, né? Uma coisa que a gente vem fazendo, pelo menos no Magalu, a gente criou uma espécie de assessment, né, interno nosso. A gente fez benchmark, né, com várias áreas, coisas que eu tinha visto no Spotify, tipo aquele Squad Health Check, né, coisas que eu vi em outros locais, em livros e tudo mais, e também adequando a problemas que a gente via lá no Magalu. Então, a gente começou a tangibilizar isso, porque os próprios times ficavam, eu quero ser esse time de alta performance, cara, o que eu faço? Então, a gente começou a separar, né, algumas afirmações, né, que a gente separou em 16 afirmações, que se você estiver indo bem na maioria delas, fala, cara, aparentemente você está no caminho aí, você já pode até se considerar aí um time de alta performance, sim, né? E o que tem, né, nesse assessment que a gente faz? A gente discute coisas, né, muito relacionadas ao cliente mesmo, né, ao negócio ali, né, para a pessoa entender, cara, como é que está a satisfação do seu cliente, né? Você conhece ele? Você tem interações regulares com esse seu cliente? Ele está satisfeito ou não, né? O negócio quer entrega. Como é que está o seu ritmo de entrega? Você entrega o valor frequentemente ou não, né? Porque para mim isso é meio que a raiz do ágil ali, né? Você pode falar um monte de coisa, mas se ficar só no PowerPoint não foi. E aí a parte do produto, né? E aí você consegue validar a hipótese com o menor esforço possível, né? Você pensa em MVPs, né? Você faz, né, o desenvolvimento de forma iterativa, né? Você evolui esse produto de forma constante, né? Ou você só entregou a primeira versão, saiu, nunca mais voltou lá, né? E aí também fica ruim. A parte do alinhamento estratégico, que a gente fala bastante, que a gente, cara, você está contribuindo com a estratégia da empresa, né? Até o pessoal do Lean fala muito, né, do Hoshin, né? O Hoshin Kanri, né? De você estar alinhado com aquela estratégia. Essa é a razão de existir do seu time, né? Às vezes, isso que é interessante, Lu. Às vezes, rodando esse assessment, a gente pegou um time lá que não tinha elemento com nada. A gente falou, então por que vocês existem, né? Então, só de rodar o assessment, a gente desmantelou o time, que a gente falou, então não faz sentido existir, né? Então, às vezes são perguntas simples, né? Porque, assim, time, pra mim, é uma coisa que gasta-se muita energia. Então, assim, você tem que pensar 3 vezes antes de querer montar um time. O time só existe porque, assim, ele tem um objetivo compartilhado, né? Que depende de outras pessoas, tem uma questão de interdependência, né? Você depende de outros skills, que você não ia conseguir fazer sozinho. E todo mundo depende daquele mesmo objetivo. Agora, se não tem isso, cara, nem precisa de criar time, cara, né? Você pode ter um fluxo de valor ali, cada um apoiando um pedaço e faz acontecer. Às vezes é até mais simples, né? E às vezes no ágil tem até um pouco disso, né? As pessoas têm um foco demais em time, criar time, e você vai ver, mas precisava desse time? Não. Então vamos sair fora. Mas essa parte que eu cobri foi a parte mais falando de negócio, né? Então, assim, mas outras características que eu vejo, né, em times de alta performance, tem toda a parte técnica mesmo, né? Como é que é a parte da sua arquitetura, né? Que isso também pode ser um grande impedimento aí para agilidade, né? O próprio Spotify passou por isso, né? Quando eu cheguei lá, eles tinham acabado de fazer uma mudança grande, assim, que tudo lá foi escrito num grande monolito e tudo mais. E aí depois ficou difícil deles conseguirem modificar, né? Hoje em dia tá até aquela briga, né? Que fica o movimento de pêndulo, né? O pessoal achou que o monolito era o mal. Aí foi todo mundo
Microserviços. Aí agora o pessoal, não, na verdade, né, nem um é bom nem o outro, né? São só padrões, tem que saber quando você usa, né? É o que a gente passa em todas as áreas aí de começar a taxar as coisas de boa ou ruim, né? Então a gente pega muito também questões até do Extreme Programming, as práticas que tem lá, porque pra mim, cara, se tem em tecnologia, né? Se tem um método ágil pra você usar, eu diria que pra mim é o XP, cara, ele é o principal, assim, né? A gente pega também questões de automação, né? Você tá conseguindo automatizar as suas coisas, né? Fazer os testes aí legais. Aí tem toda a parte de pessoas, né? Um time de alta performance é aquele que as pessoas dão e recebem feedback, né, a todo momento, não é aquela coisa que depende só do seu superior para fazer, ou você espera que o RH faça aquele ciclo anual. A questão da auto-organização, né, se o time está tendo isso. A questão da interdisciplinaridade, né? Tem estilos de conhecimento, né? Isso é uma coisa que a gente pega muito em função de time, assim, né? Ó, o João pega só esse pedaço, a Maria só esse só esse. Aí o cara sai de férias, o time para. Então como é que o time faz para poder fazer a coisa rolar a todo momento, né? Você tem que navegar pelas colunas ali do seu fluxo de valor, né? E não ficar parado só em uma, né? A questão do engajamento. Pô, você tá feliz de ir pra esse time, né? Você se sente motivado. É por isso que os times lá, os squads, todos os nossos squads lá, hoje a gente já tá com uns 106 squads mais ou menos, né? Todos eles têm uma missão e que ela tenta ser muito inspiradora, né? E muito focada no negócio, porque é aquela coisa, qual é a sua razão de acordar de manhã e trabalhar nesse time, né? Se for uma missão muito meia boca, você fica naquela, putz, né? Não tá legal e tal, enfim. E a gente também coloca isso muito na mão dos times. Fala, cara, vocês fazem retrospectivas aí a cada 2 semanas, 3, né? Então, revisem a missão de vocês, né? Porque às vezes a missão, ela pode estar muito ampla, tem muita coisa dentro e vocês ficam meio perdidos. Ou a missão pode estar muito restrita, né? E aí fica sem graça. Ah, a nossa missão é tomar conta só dessa aplicaçãozinha aqui e tal. Então, pô, vamos dar um jeito de ampliar essa missão, deixar ela mais desafiadora. E aí também tem toda a questão mais, porque pelo que eu acho é conhecido, né? A parte mais do processo em si, né? Como é que é a sua maneira de trabalhar? Você está conseguindo ter um processo otimizado? Você está pensando em melhoria contínua, né? Todo dia você consegue estar um pouquinho melhor do que ontem, né? A questão do pensamento do Kaizen. As políticas são explícitas aí dentro. Eu lembro que aqui tá falando muito de data-driven, né? Lá no Spotify o pessoal falava muito de data-oriented, né? De você ser orientado a dados, mas não necessariamente você é dirigido. Porque você tem que usar outros pontos para você tomar a sua decisão, né? Inclusive a sua inspiração. Então, você tá conseguindo ser orientado a dados, né? E às vezes tem time que nem chegou nessa parte ainda, né? E é difícil, né, cara? Conseguir os dados é uma coisa que a gente também vem lutando bastante. E a parte também do ritmo sustentável, né? Acho que é isso que o Lula tava falando até, do pessoal tá dentro, né? Com a cabeça afogada ali no rio e tudo mais. Então, às vezes você nem consegue parar para respirar, né? E um sistema sem folga não tem melhoria, né? E você acaba tendo aquele time que dá aquele tiro ali de 3 meses e o time acabou, né? Então, como é que você faz para ter um time que tá 1 ano, 2, 3 juntos e continua evoluindo? Então, isso para mim são algumas características que a gente olha e tenta fazer os times se desafiarem, né? E com base nisso a gente consegue até enxergar padrões da nossa organização, né? Quando a gente coloca todos esses dados ali, né? Você faz tipo um mapa de calor, a gente consegue ver, por exemplo, assim, a nossa organização tá falhando muito na questão de data-driven e está impactando os times ali, ou essa parte da arquitetura e tarará. Então, juntos a gente começa a criar ações para que a gente possa remover esses impedimentos e fazer com que a nossa organização continue evoluindo e tendo mais agilidade. Cara, bem legal isso. Cara, enquanto você ia falando, eu tava enxergando aqui a resposta encaixou muito, muito bem nos 4 domínios da agilidade, né? A gente da Cavint usa muito esse padrão. E esse seu discurso sobre time de alta performance, se eu pegar para escutar de novo, você começa em negócios, você parte pro técnico, vai pro cultural e depois entra no organizacional de uma forma muito boa, assim. O negócio que eu gostei muito é que você não ficou preso ao método, né? Aqui a gente já falou sobre Lean, já falou sobre Kanban, você já trouxe XP, acho que talvez a gente tenha chegado a falar de time Scrum, não sei, mas o método não é o que vai resolver, né? O método não é o que vai fazer. Inclusive, a frase que eu ouvi do a capa não faz o super-herói, né? Foi na semana passada em um treinamento em que a gente tava falando e praticando XP, que é um negócio que tá tão esquecido, né? Então, se você tem um squad, fica a dica aí pra quem tá ouvindo o podcast, se você tem um squad, se você faz parte de um squad hoje, ou de um time que tem como foco um produto digital e você não tá olhando para nada de XP, nada, talvez você não esteja perseguindo a alta performance ainda, né? Talvez ainda falta esse pezinho aí nas boas práticas técnicas. Ou se você é um time que tem muito skill técnico, um squad que tem muito skill técnico, mas não está olhando para eficácia, não está olhando para direção, né? Para orientação que você vai seguir quanto ao consumidor, você também não é um bom squad, por mais legal que o seu código seja. Ou se você é um time de RH, que
está muito preocupado com a sua cultura, com a cultura da organização, mas não está olhando para os seus processos, não está olhando para o seu fluxo de valor, talvez você não esteja sendo um time de RH de sucesso, e por aí vai. Então, altas reflexões aqui em Bert, enquanto você falava aqui, olhando para os 4 domínios, eu consigo enxergar isso bem. Ah, legal. E é bem isso mesmo, né? A gente vai nas organizações, a gente vê por aí, os caras põem as pessoas junto e falam, agora temos um squad, aqui temos um time. E tem uma autora que eu gosto muito, que é a Christina Watt, que ela fala justamente isso, né? Quando você tem várias pessoas multidisciplinares e coloca todas pra trabalhar junto, logo de cara elas não vão ser um time, elas vão ser um grupo de trabalho. E aí pra você transformar elas em time, ainda mais em time de alta performance, tem que ter todo esse trabalho aí que o Humberto tava falando, né? De ter uma missão, ter estratégia, ter maestria, ter autonomia, ter feedback. Então assim, é muito legal ver esse discurso, porque é uma coisa que a gente vê na prática ali, né, no dia a dia, né? E aí eu pergunto pra vocês também, beleza, assim, a gente sabe que é complexo formar um time, e aí como que eu escalo isso, né? Humberto, como que vocês fizeram pra escalar isso aí no Magalu, cara, que é, uma referência que escalou aí de uma maneira absurda aí. Que tem o Labs, inclusive, né? O famoso Labs do Magalu. Luiza Labs. Há 4 a 5 anos a gente ouviu falar do Luiza Labs. Estamos tentando, na verdade, né? É uma luta constante, assim, né? A gente não... Eu acho que essa que é a magia da coisa, mas também é o lado difícil, né? Que a gente não tem como dizer assim, faça exatamente isso. É você sentar, né? Ouvir os seus problemas ali, entender e tentar criar um experimento, aí o experimento não deu, deixa eu tentar um outro, porque ele deu errado, deixa eu tentar outro. Então, é constantemente, cara. Se deixar, o sistema tende a uma desordem maluca, né? Mas só pra ter uma noção, assim, né? Quando eu cheguei lá no Luiza Labs, foi começo de 2017, eles estavam com 180 pessoas e eu fui ajudá-los a se tornar uma TI única, né? Então, tava vindo todas as pessoas que não eram parte de Labs, mas que eram da tecnologia do Magalu, e ia virar uma coisa só. Aquele momento, tudo que era tecnologia ia virar Magalu. Então, ali eles se tornaram 380, mais ou menos, ali. Então, foi um momento já de aculturamento grande, né? E a coisa foi indo, a gente foi adquirindo mais empresas, né? Em 2017, 2018, 2019 também. Acho que as últimas aí até saiu muito na mídia, né? Netshoes e tal. Mas hoje a gente tá com 1.200 pessoas. Caramba. E isso em 3 anos. Eu vou completar 3 anos agora, né? Então eu cheguei lá, 180, 1.200, né? Mas ao mesmo tempo, assim, a minha missão é mais ampla, né? Que a gente fala... Acho que acabou que eu não contei na parte final, né? Um dos motivos de eu ter até voltado ao Brasil foi meio sem querer. Eu tava mudando pra Boston, eu vim parar aqui, fui dar uma palestra lá e fiquei. Foi uma armadilha, né? Maldita conexão, né? Maldita escala. Fui Maldita escala que ele decidiu fazer no Brasil. Nunca mais saiu. Então, eu falo que isso daí foi uma armadilha, né? Foi. Eu falo que é um case de agilidade na vida. Porque eu vendi minha casa na Suécia, tava me mudando pra Boston, né, fazendo a transferência, e eu tava de férias aqui. E aí aqui surgiu essa oportunidade super legal, e eu falei com a minha esposa, seguinte, vamos ser ágil? Ela, o que você tá arrumando? A gente tá mudando de país, então a gente pode só mudar a rota, tá vendo? Para aqui e depois a gente faz upscale no local, se for o caso e tal. Então a gente acabou vindo pro Brasil, né? Mas assim, o que me chamou a atenção foi o quê? Eu nunca tinha participado de nenhum case de transformação digital. Me chamou muita atenção de ter uma empresa, né, com uma estratégia tão clara, né, para poder seguir, e o CEO muito aberto a essas ideias, né, que eu falei, né, de agilidade organizacional, né, de Lean, tudo mais. Então, a área que a gente criou, que eu tô liderando aqui, ela chama agilidade organizacional, porque a gente não pensa agilidade só do Labs, né, a gente pensa nos 30 mil colaboradores, a gente oferece treinamentos para os 30 mil, a gente, né, tem mentoria para os 30 mil, a gente faz projetos de imersão, né, que estão atuando naqueles KPIs que eu falei, né, tipo NPS, né, Contact Rate e por aí vai, que são um fluxo de valor que tem pessoas de tudo que é área lá dentro, né? Então esse é um trabalho bem interessante. Mas respondendo a sua pergunta assim, como é que faz para escala? Cara, eu tenho ido muito na linha de tentar identificar quem é esse cliente final e qual é o fluxo de valor. Quem é o cliente final e qual é o fluxo de valor. Aí com base nesse fluxo, a gente tenta criar os times em volta para poder fazer aquele fluxo evoluir, né? Por exemplo, assim, eu lembro quando eu cheguei em 2017, né? A parte do pós-venda do Magalu, a gente estava com várias deficiências, né? Você não conseguia acompanhar exatamente assim, como é que tá sendo feita a sua compra, ela tá em que passo exatamente e tal, né? Como é que tá a parte do tracking ali. Então, a gente falou, cara, o fluxo de valor tem toda uma parte depois aqui, ninguém tá tomando conta. Então a gente criou um time ali, a gente criou realmente
né, o squad, né, multidisciplinar, com pessoas olhando para aquele fluxo lá e olhando para aqueles indicadores o tempo inteiro. Aí foi indo, o time foi crescendo, aí daqui a pouco ele virou uma tribo. Então hoje a gente tem uma tribo gigantesca lá que só pensa nessa questão da jornada do cliente, mas toda essa parte final. Então tá sendo assim, cara, a gente tá olhando o fluxo, a gente começa às vezes de uma forma embrionária, um squadzinho vai indo, vira 2, 3, daqui a pouco vira uma tribo. E aí a coisa vai indo. Hoje a gente tá no nível até que a gente tem, lá no Spotify a gente chamava de aliança, né? Aqui a gente tá chamando de vertical, assim, né? Como se fosse tipo uma unidade de negócio, né? Tem um diretor em cima ali, mas aí tem várias tribos ali dentro dessa vertical. Então a gente tem uma vertical inteira, assim, olhando, por exemplo, pra nossa questão do seller, né? Que a gente tá muito forte no marketplace. Tem olhando muito pra essa questão da nossa plataforma digital e assim sucessivamente. Mas para escalar, eu acho que a ideia é essa, né? Olha o seu cliente, olha o fluxo de valor e vai tentando criar experimentos em cima ali. Caramba, show demais, hein? Aí, beleza, a gente tem agora time de alta performance. Vou fazer uma pergunta polêmica aqui. Tem o time de alta performance. Já tem agilidade organizacional? E aí? Se perguntar essa aí até pro Klaus Leopold, né? O Klaus Leopold até teve com a gente lá no Magalu também, super gente boa, né? Ele nem gosta desse nome, né? Time de alta performance, não entendo isso e tal, tarará. Eu não sou tão radical assim, né? Eu acho que uma das coisas que o time de alta performance tem que olhar é justamente se ele tá num fluxo de valor mais ponta a ponta possível pensando no cliente, né? Porque realmente, assim, se ele for um time, né, isolado ali, né, fazendo algumas coisas, ele pode estar fazendo uma grande de uma otimização local. Então a resposta pra mim é não, né? Um time de alta performance não vai garantir agilidade organizacional nenhuma, né? E você sair multiplicando vários deles também não necessariamente, que tem um trabalho grande a ser feito em outros níveis da empresa, né? Por exemplo, desde que eu cheguei lá, em 2017, né? A empresa era, né, base em projetos anuais. A gente conseguiu pegar, vamos olhar para indicadores. Aí mais recentemente a gente conseguiu quebrar esse ciclo, né? Então hoje no Magazine a gente tem ciclos quadrimestrais, né? Então a cada 4 meses a gente consegue parar, planejar quais são os próximos indicadores, criar as hipóteses em cima e fazer. Então isso como se fosse habilitou, né, para que a agilidade pudesse acontecer de uma forma melhor. Então isso, assim, tá completamente fora do escopo de um time, né? São coisas que você tem que fazer em outros níveis, né? Com diretores, com C-level, né? Então é muita conversa ali para mexer nessa questão até de estruturação da empresa. Eu tô fazendo um paralelo aqui, eu tô meio enviesado porque estamos gravando aqui em tempos de carnaval, né? Tá aqui muito próximo do carnaval atualmente, durante a gravação. E, cara, eu não sei quantos de vocês já participaram, assim, de um desfile de carnaval, né? De um cortejo de carnaval, mas dá pra fazer algumas analogias muito boas, assim, desde skills, que cada um precisa ter dentro de uma bateria de escola de samba, né? Que tem que ser diverso, né? Se todo mundo tocar o mesmo instrumento, não vai ser uma bateria de fato. E a gente tem que estar na mesma direção, tem que estar todo mundo tocando a mesma música, no momento certo, tocando a coisa certa, na hora certa. E se você tiver a melhor bateria do mundo, né? Se você tiver uma bateria de alta performance, não necessariamente você vai ter a melhor escola de samba, porque a escola, né, o desfile não tá limitado ao time ali da bateria, é como um conjunto, né, de pessoas ali que organicamente vai fazendo a coisa acontecer, mas não em áreas isoladas, não em pedaços isolados. Então, como a gente tá em tempo de carnaval, e eu sou uma pessoa que gosta de carnaval, sou uma pessoa que gosta de bateria de escola de samba, eu acho que a analogia, enquanto o Humberto foi falando aqui, foi surgindo na minha mente e faz bastante sentido. Eu vejo muita empresa, se a gente conseguisse traduzir de forma sonora, né, o que a empresa tá tocando, ia sair umas aberrações muito doidas, assim. Música não ia sair não, sabe? Ia ter uma pessoa dançando funk, a outra dançando rock, enquanto 3 pessoas tentavam tocar samba usando uma gaita de fole, sabe? Ia ser umas aberrações assim, que a gente ia encontrar por aí. Então acho que o lance e as métricas ajudam muito nisso, né? A gente tá caminhando para a mesma direção, a gente tá caminhando num ritmo bom, tá cada um conseguindo contribuir pra gente fazer um bom desfile, né? No caso, a principal diferença é que o desfile das organizações nunca acaba, né? Acho que essa aqui é a grande diferença. Ainda bem, porque ficar treinando o ano inteiro pra ter uma oportunidade só de dar certo, tem um cheirinho de cascata assim no ar, né? Não curto muito, não. É bem isso aí, mas assim, pra galera que tá em casa
escutando aí, que tá escutando o podcast, tá tendo vários insights, vários déjà vus, vários mix de sentimentos aí, de coisas. Tá gostando aqui do conteúdo, mas vai chegar em casa, vai chegar no trabalho e vai estar as coisas lá do jeito que é hoje. Não sei se são boas ou ruins ou não. E eu pergunto pra vocês, por onde começar? Por onde as pessoas que estão em casa estão escutando a gente, ou no trabalho, ou em casa, ou indo pro trabalho, ou indo pra casa, e chega lá e por onde que a pessoa começa, né? Por onde começar, galera? Joga a gaita de fole fora, com certeza, porque não dá pra ter uma bateria com gaita de fole, gente. Começaria por aí. Não, brincadeira. Vou dar um pitaco aqui pra vida real. Eu acho que tem muitas ações individuais que conseguem ter um efeito no resto do sistema muito boa, né? No geral. Então, se você for voltar para o seu dia a dia de trabalho, a primeira coisa que eu tentaria fazer é tirar a cabeça de dentro d'água um pouco. Tentar não estar afogado, né? Então, tem aquele dia que você tá cansado, e todo mundo já chegou no escritório assim alguma vez. Chegou lá, tá meio cansado, aí você começa a enrolar para fazer o que tem que fazer, e vai enrolando e tal. Então, enrolar durante algumas horas não faz o seu trabalho ir pro beleléu, certo? Então, a minha dica é, para um pouquinho assim, algumas horinhas, uns minutinhos, para de fazer o trabalho que você está fazendo e pensa sobre o trabalho que você está fazendo. E aí começa a pensar, quem que é o seu cliente? Começa a pensar, cara, por onde que a informação flui até chegar na minha mão? Depois que sai da minha mão, vai para onde? Depois que você conseguir fazer essas conexões, será que isso está visível o suficiente? Será que a gente consegue enxergar isso? Como que a minha parte aqui se conecta com o resto da empresa? Então acho que entra muito um trabalho, primeiro, de percepção, né, de observação. Segundo, de deixar tão explícito quanto possível, deixar claro, desde os indicadores que norteiam o nosso trabalho até o fluxo até chegar lá, e o trabalho em si, porque o trabalho do conhecimento ele é invisível por natureza. E depois que você estiver enxergando, eu acho que entra o ponto de pensar, beleza, dado isso, aonde estão os problemas? Dados os problemas que eu tenho, tem algum ponto que se eu fizer uma pequena mexida, talvez eu consiga ter um bom resultado, e aí bolar algum experimento em cima disso. E aí começar a tentar fazer disso um hábito para você não viver afogado. Hoje tem muita gente afogado. O Imbert falou aí sobre gente trabalhando sem folga nenhuma, né? Tem muita gente afogado e se afogando cada vez mais e começando a ter crise de burnout, começando a sofrer de ansiedade, e muito porque não está conseguindo tirar a cabeça d'água para dar uma respirada e tentar olhar o rio e tentar olhar o cenário. Então acho que fazer esse exercício e começar a fazer isso talvez um pouco mais frequentemente, se possível, pareando com alguém, trazendo alguém pro lado, e trocando ideia, né, processo colaborativo, eu acho que já começa a te dar uma aliviada. E uma outra esperança aí, se nada disso funcionar, tem muita empresa aí no mercado, viu, gente? Fica a dica aí, ó, mercado está quentíssimo, tem muito evento aí bom, daqui a pouco vem o Scrum Hill tá aí, ó, em junho, Product Summit está aí, né, Fernando, daqui a pouco. Product Summit em março. Começa a olhar o mercado também, em março, ó, mês que vem já, estamos gravando, mês que vem já tem Product Summit. Começa a olhar o mercado, porque a sua vida não se limita só à sua empresa, se nada disso der certo? Mas vai tentando que dá. Eu acho que eu posso complementar, assim, acho que a primeira coisa a ser feita é você pensar bastante, assim, qual é o problema que você quer resolver, né? E por quê? As pessoas do Lean vai muito nessa linha, assim, cara, mas qual é o problema que você quer resolver? E um problema muito bem definido, ele já tá praticamente metade solucionado ali. Então, só de você conseguir, né, no meio dessa loucura toda, né, desse incêndio todo, saber, não, esse que é o problema que eu quero resolver, e ele tá bem definido. Acho que já é um caminho. E aí, né, muito daquela questão agora do protagonismo, né? No método Kanban a gente fala até, né, atos de liderança em todos os níveis, né? Vai ter problemas que você vai conseguir, tá dentro da sua esfera, você consegue sozinho ali com o seu time resolver. Mas vai ter a segunda esfera ali, que é da influência. Então, em alguns momentos vai ter que, né, ter aquele jogo de conversar com outros times, conversar com outros líderes, conversar com outras áreas, né? Você vai ter que montar uma coalizão ali, ter aquela visão juntos para poder fazer com que aquele problema seja solucionado. E nessa questão toda, assim, uma coisa que eu tenho aprendido muito na questão de transformação digital, né? Uma das principais virtudes que você tem que desenvolver é a questão da paciência, né? Que alguns problemas você, esse daqui beleza, 2 meses resolveu. Mas vai ter problema que você vai conviver com ele por 1 ano e meio, assim, né? E às vezes eu vejo pessoas também que esse conselho do Lula faz todo sentido, mas tem pessoas que às vezes
vezes, tipo, 6 meses na empresa, aí troca, 6 meses, troca, aí 6 meses, troca. Eu falo, cara, mas qual é o case que você tá construindo, né? Então eu diria, até, resista um pouco pelo menos, né? Consiga fazer esses cases, veja, né? Lute para que aquele problema vá para um outro nível. E eu acho que uma dica legal também é da Donella Meadows, né? Ela tem um artigo bem legal que ela fala de 2 alavancas sistêmicas, né? E uma frase que ela fala é mais ou menos assim, né? Questione os objetivos, né? Talvez eles sejam o melhor local para você começar a atacar uma mudança, assim. E isso é muito forte, assim, sabe? Qual que é o objetivo daquele sistema? E às vezes se você consegue entender qual é o objetivo e consegue trocar o objetivo dele, já muda completamente. Então, assim, eu tenho alguns exemplos do que eu fui fazendo, assim, um próprio time, né? Tinha um time tomando conta de uma aplicação. Aí você chega lá, você cria uma missão para aquele time. Você mudou o objetivo do time. Você mudou os comportamentos, mudou a forma de acontecer. Esse outro exemplo que eu dei, né? A empresa estava com projetos. Qual era o objetivo? Entregar projetos. Você trocou, agora é uma métrica tal. Você mudou completamente, né? Então, assim, pensa muito nisso. Se as coisas estão funcionando hoje de tal jeito, né? O comportamento que está acontecendo, é que tem algum objetivo lá que pode estar até escondido e você não sabe. Então, tenta fazer esses objetivos ficarem explícitos. Porque uma vez que ele está explícito, fica mais fácil de você interagir com eles. E aí vai seguindo a jornada, cara. Não tem muito jeito, não. Galera, é com muito pesar, com muita dor no coração que eu digo que nosso podcast está chegando ao fim. Tipo o Jô Soares, né? Mas eu agradeço demais a participação de vocês. Foi uma honra estar dividindo esse podcast com o Lula e você, Imbert. E eu queria, pedir pra vocês deixarem suas considerações finais aí pra galera que tá ouvindo a gente. Quais são as considerações finais aí depois de tudo isso que a gente falou pra galera aí? Bom, vou começar deixando aqui minhas considerações finais. Eu acho que o principal, se você quer praticar agilidade organizacional, pensa nisso de uma forma ágil. Não acha que é traçando um plano gigante e depois botando esse plano em execução que as coisas vão se resolver. Então, se você quer ser ágil, pratique agilidade para ser ágil, certo? Seja ágil de uma maneira ágil. Então, experimento, vê o que aconteceu depois do experimento, adapta, faz mais experimento, vê o que aconteceu, adapta, vai observando o caminho e adaptando. Não adianta fazer um plano para ser ágil. Não adianta olhar a agilidade organizacional e falar, é só a gente ser como o Spotify que está resolvido. Ou falar, é só a gente colocar o framework X que vai ser resolvido. Não é bem assim. Então, seja ágil para ser ágil, certo? Isso daí ficou meio redundante, né? Bom, vocês entendem. Ficou bonito, ficou inspirador. Muito bom. Curti. Eu acho que uma consideração final, acho que talvez seria essa de tente enxergar o todo. Que a todo momento a gente tem aquela recaída de tem esse time aqui, vou ajudar esse time e tal. Por isso que eu até brinquei de falar que a agilidade organizacional não é post-it, né? E muitas vezes fica aquela conotação de que, não, agilidade é só tecnologia, é só post-it. Agora é só colocar post-it no marketing que lá tá ágil também. Não é por aí, né? Você tem que conseguir dar um passo para trás e ver as coisas como sistemas mesmo, né? Lá em cima, né? Como é que a empresa toma decisões? Como é que ela decide alocar o dinheiro em tal coisa? Por que ela tá tomando essas decisões, né? E de quanto em quanto tempo ela revisa essas decisões? Ela tem algum ciclo para poder aprender sobre a decisão que foi tomada? Então, quando você olha o todo, você até fala assim, cara, beleza, eu tô vendo que tá tendo problemas nos times ali ou nos squads, mas eu vou resolver aquele problema lá primeiro. Porque às vezes, um problema que eu enfrentei muito, questão de WIP gigantesco no nível portfólio. Cara, eu poderia tentar criar qualquer time de alta performance, qualquer squad de alta performance, acho que não seria o suficiente, né? Não ia resolver, né? Não ia resolver o problema, ia ser meio que... Eu falo que é agilidade para resolver efeito colateral. E isso não motiva ninguém, né? Então eu tento fazer agilidade para resolver as causas raízes ali. E é nessa que eu falei da paciência, que às vezes demora, cara, né? Pra conseguir mudar a coisa lá em cima, vai todo um processo aí de gestão. Mas não desista que as coisas vão acontecer sim. É um processo mais evolucionário do que revolucionário, né? Exatamente. Polêmico, hein? Isso daí dá um episódio inteiro, hein, Fernando? Olha que dá um episódio. Já fica o convite aí, Imbert, pra você participar já desse nosso episódio de revolucionário versus evolucionário. Fizemos várias revoluções bem sucedidas lá também. Pô, legal, legal, cases. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Lulinha, muito obrigado, cara. Foi uma honra ter você nesse episódio aqui, sempre separados, né? Nunca conseguimos gravar juntos. Finalmente juntos. Finalmente. Imbert, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, cara. E eu queria dar também um recado aí, você que gostou do podcast, gostou aí do Imbert aí, tudo que o conhecimento que ele tem, toda a experiência
dele. Vou divulgar aqui em primeira mão, o pessoal do marketing que vai me xingar, mas eu vou divulgar aqui. O Imbert vai estar presente no Product Summit 2020 como palestrante convidado. Oh, que beleza! Você não esteve em Recife, mas pode vê-lo agora no Product Summit. Em primeira mão aqui no podcast, estou divulgando. Então você aí, corra, já estamos aí nos últimos lotes aí, www.productsummit.com.br, vou colocar o link aqui na descrição. O Imbert já está confirmado aí pra palestrar lá com a gente, vai dar muitos insights, vai dar muita coisa boa. Então assim, só gente de alto nível ali pra compartilhar conhecimento. Então, se você ainda não se programou pra ir, se programe, porque olha, os lotes estão acabando. O evento já é dia 26 de março, hein? Corre aí. Muito bom, muito bom. Venha discutir sobre estratégias de negócios digitais que transformam o mundo. Participe do Product Summit, um evento criado pela Knowledge 21 com palestras de grandes nomes do mercado digital. Acesse productsummit.com.br e garanta seu ingresso. Mas valeu, Imbert, muito obrigado, viu, cara? Um abração aí. E fica o convite aí pra você participar aí de outros capítulos aqui com a gente, cara, de outros episódios aí. Não, valeu, eu que agradeço o convite e muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Se vemos numa próxima. Valeu, gente, até mais, valeu! Falou! Valeu, love the problem! Falou, valeu, abraço! Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.